Olá, mais uma semana e hoje eu vou ler João capítulo 3 no devocional. Então peço que você abra sua Bíblia e venha fazer essa leitura comigo. Nós vamos ler João capítulo 3 do verso 1 ao verso 21, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. E uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos, e Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! O encontro de Nicodemos com Jesus está logicamente conectado ao texto anterior. Isso significa que Jesus não aceita uma fé superficial como suficiente para a salvação. Embora Nicodemos tivesse reconhecido Jesus como um mestre vindo da parte de Deus, com capacidade de operar grandes sinais, sua fé era deficiente, pois se baseava apenas no testemunho dos milagres. E Jesus, porém, destacou a necessidade da fé salvadora que produz a transformação da vida. Você pode ser uma pessoa rica, culta, respeitável e religiosa como Nicodemos, mas se não nascer de novo, estará perdido. Você pode ser uma pessoa zelosa, conservadora e observadora dos preceitos religiosos como Nicodemo, mas se você não nascer de novo, não haverá esperança para a sua alma. Você pode praticar muitas boas obras, dar esmolas, ter uma vida bonita e até fazer orações que são ouvidas no céu, como Cornélio fazia. Mas se não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. É notório que Jesus não falou a respeito do nosso nascimento, do novo nascimento para Zaqueu, um homem que enriqueceu ilicitamente. Ele também não falou a respeito do novo nascimento para a mulher samaritana, já que havia passado por 5 divórcios e agora vivia com um homem que não era seu marido. E também ele não falou a respeito nem mesmo para o ladrão na cruz, um homem que vivera à margem da lei. Mas falou a respeito do novo nascimento para um homem religioso, um rabi, um mestre, um líder, um dos principais dos judeus. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Muitos foram atraídos a Jesus com uma fé apenas intelectual ou emocional ao observarem seus prodígios. Crer em milagres não é o bastante para levar você para o céu. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, tecendo-lhe os mais altos elogios,
Jesus desviou o assunto para a necessidade urgente de Nicodemos nascer de novo. Quem não nasceu de novo não se deleita nos banquetes de Deus. O que lhes dá prazer não são as coisas de Deus. O que lhe enche a sua alma de entusiasmo não são as iguarias da mesa de Deus. Sem o novo nascimento, o ser humano ama o mundo e as coisas que há no mundo. Sem o novo nascimento, o ser humano é amigo do mundo e inimigo de Deus. Sem o novo nascimento, o ser humano se conforma com o mundo e vive segundo o seu curso. E Nicodemos, ele era rico, mas ele não era salvo. Ele tinha muito dinheiro, mas não tinha paz em seu coração, nem salvação em sua alma. Nicodemos era mestre em Israel, era um rabi, um doutor em Bíblia, mas ele não estava salvo. Há muitas pessoas que conhecem a verdade, mas nunca foram transformadas por essa verdade. Há muitas pessoas que até pregam, expulsam demônios e profetizam, mas nunca entrarão no céu. Nicodemos era um fariseu. Ele era membro do grupo mais radical e conservador da religião judaica. Os fariseus eles se levantaram fortemente contra a helenização da religião judaica. A helenização é aquela cultura grega, né, que vinha espalhada pelos gregos. Eram separatistas que consideravam indignos do reino de Deus aqueles que deles discordavam. Os fariseus, contudo, deram mais atenção às observações externas da lei do que à transformação interior do seu coração. Eles tinham regras e mais regras. Na verdade, eles construíram um sistema de salvação pelas obras. E Jesus denunciou os fariseus por causa do seu exibicionismo e pseudo-santidade. E Nicodemos era um fariseu zeloso da lei, da religião. Ele jejuava 2 vezes por semana, ele frequentava a sinagoga regularmente, ele dava o dízimo de tudo o que ganhava. Ele mantinha uma vida moralmente irrepreensível, mas não estava salvo. Nicodemos era um homem influente na sociedade, um líder destacado de sua religião. Mas ocupar um cargo de liderança na igreja não é o suficiente para levar você ao céu. Ninguém entra no céu por ser pastor, presbítero, diácono, missionário ou líder da igreja. Somente aqueles que nascem de novo podem entrar no reino de Deus. E Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre. Ele reconheceu que Jesus tinha poder para fazer milagres e reconheceu que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Ele desejou profundamente conhecer Jesus. Rompendo barreiras e preconceitos de seus pais, ele foi ter com Jesus, ainda que de noite. Mas para saber quem Jesus é e ir até ele, também não é o bastante para levar você para o céu. O novo nascimento, portanto, não é uma reforma do velho homem. Não é apenas uma fina camada de verniz religioso. Não é algo que o ser humano possa fazer. Há muitas pessoas decentes que nunca nasceram de novo. Há muitas pessoas honradas da sociedade, como Nicodemos, que nunca se entregaram aos vícios, mas também nunca viram o reino de Deus e jamais entrarão nele. Não dê descanso à sua alma até ter certeza de que você nasceu de novo. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo novo se fez. Ocorre uma transformação de dentro para fora, que implica em ter um novo coração, uma nova semente, uma nova mente, um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, novos desejos, novos gostos, novas preferências e novos temores. Sem a purificação da alma, operada pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento não é algo superficial, não é uma mera reforma moral, é uma mudança completa do coração, do caráter e da vontade. É uma mudança tão radical que você passa a ter uma nova natureza, ter novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, nova esperança, novos temores. Aleluia! Primeiro, você reconhece que é pecador. Depois você olha para Jesus. Antes da fé vem o arrependimento. Antes do arrependimento vem a convicção do pecado. E antes da convicção do pecado vem a consciência de que o pecado é maligno. O pecado é pior que a pobreza, que a doença, que a morte.
pois o pecado nos afasta de Deus agora e eternamente. Intelectualmente, enquanto confessa que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus, Nicodemos não estava pronto a aceitá-lo como Deus. Espiritualmente, o homem relutava em admitir-se como pecador, uma vez que era quase impensável que um orgulhoso fariseu, cheio de justiça própria, admitisse tal realidade. Assim também muitos ainda hoje, mesmo impressionados com os milagres de Jesus, eles se recusam a confiar nele como seu Senhor e Salvador. Portanto, se a oferta da salvação é a maior das misericórdias, a rejeição da salvação é a maior das culpas. Quem não quer aceitar o ato redentor de Deus na entrega do Filho está forçosamente sujeito ao juízo e, consequentemente, está julgado, ainda que isso venha a ser definitivamente manifesto apenas naquele dia diante do trono. A pessoa entrou num estado contínuo de condenação, porque se recusou a entrar num estado contínuo de fé. A pessoa que despreza Cristo ou considera indigno de sua confiança, julga a si mesmo e não a Cristo. Amém. E que possamos realmente, que você possa ter convicção de que você nasceu de novo, porque nascer de novo é uma mudança de mente, é uma mudança de tudo, gente. Você nasce, é como se você entrasse ali no ventre da mãe e saísse de novo. Você vai completamente mudar os seus pensamentos, porque agora você vai se alinhar com a palavra de Deus. E é muito difícil para um religioso, uma pessoa, muitas vezes está dentro da igreja há 20, 30, 40 anos, ela está ali, mas ela não nasceu de novo. Ela foi até Jesus pelos milagres, porque ela reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é poderoso, mas ela não nasceu de novo. Muitos ainda pregam, muitos, porque a Bíblia diz que dirão naqueles dias: Senhor, em teu nome eu profetizei, eu preguei, eu expulsei demônios. Jesus diz assim: nem te conheço, afastai de mim porque eu não te conheço. Então o que tem autoridade é o nome de Jesus, esse nome é poderoso para fazer, não é a pessoa, Então o poder não está no semeador, o poder está na semente. Então Deus, ele fala que se as pessoas não quiserem, até as pedras vão clamar. Então o poder de Deus é tudo ele, é tudo sobre ele. Então muitas pessoas se escondem atrás da semente, E elas vivem uma falsa fé. Elas estão ali anos na igreja, mas não nasceram de novo, continuam orgulhosas, vaidosas, no seu coração. Elas não conseguem pedir perdão, reconhecer que estão erradas. São pessoas duras, são pessoas que não conseguem amar, são pessoas que não nasceram de novo. E tem muitos assim, Essas pessoas, elas são pessoas difíceis, difíceis de se relacionar com elas, mas elas estão ali pregando, falando de Deus, mas não nasceram de novo, elas continuam, com o mesmo pensamento. Então, Jesus fala do perigo, de você estar dentro da igreja e ser um fariseu, porque o fariseu, ele diz: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas ele mesmo não muda, ele mesmo não consegue ser transformado pela palavra que ele está levando, pela palavra que ele está pregando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter a consciência, buscar de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, o nascer de novo, o ser transformado de dentro para fora, Não vestir uma capa de religiosidade. Então, que possamos ter muito cuidado com isso, E verdadeiramente estar ali com o Senhor e sermos transformados de fé em fé, de glória em glória, E todo dia: Senhor, me perdoa, o que eu fiz ontem, o que eu falei, Senhor, julguei meu irmão, falei demais, entrei onde não era para entrar, em assuntos que não era para entrar, me meti onde não era para me meter, fui grossa demais, Então, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Então a gente tem que estar assim, julguei, falei mal de fulano, Senhor, sonda o meu coração, sonda, E então nós temos que ter essa sabedoria, que o Senhor possa nos dar esse novo nascimento, quem ainda não teve, que venha ter, que procure com todas as forças da sua alma por esse novo nascimento. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor venha nos encher nesse dia com a tua presença, e que possamos refletir sobre tudo que ouvimos aqui, Pai. Nós te adoramos e te engrandecemos, Senhor, porque só tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Te adoramos, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.